Beleza? Aqui é o professor Case Sucesso e hoje nós vamos para a nossa 17ª aula do curso de Matemática Básica, hoje voltada para um tema muito especial que está sendo muito cobrado em provas de vestibulares, Olimpíadas, concursos de uma maneira geral, que é a nossa famosa trigonometria. Então nós vamos aplicar conhecimentos básicos no triângulo retângulo, com a definição de seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, tá? Envolvendo esses elementos no triângulo retângulo. Então pegue seu caderninho, sua caneta e faça as anotações precisas. E nós vamos ter 10 questões para a gente comentar. E não esqueça que ao final do vídeo, na descrição, você vai ter um TDzinho com 10 questões e o gabarito no final. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, beleza? Então vamos dar início a mais uma aula. Show! Então, nós vamos fazer um estudo, um levantamento, né? Uma sondagem em relação ao triângulo retângulo, aplicando os conhecimentos básicos de seno, cosseno e tangente, tá bom? Então, inicialmente, num triângulo retângulo, nós temos os catetos, né? Ó, eu tenho esse cateto aqui e tenho também esse outro cateto, ó, o C, também é um cateto, tá bom? E aqui esse A representa a hipotenusa. Muito bem. Feito isso, o que eu tenho em mente também é que é válido o teoremazinho de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza, ó. Então, por definição, o seno de um ângulo é o cateto oposto ao ângulo, é o que fica na frente do ângulo, é o que encara sobre a hipotenusa, ó. Então, aqui, com relação a esse alfa, ó, oposto a ele está o cateto B, adjacente a ele está o cateto C, e aqui é a hipotenusa. Então, ó, seno de alfa, B sobre A. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, ó, colado do ângulo C, sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ó. Então, B sobre C. Agora, com relação ao beta, quem é o seno de beta? Vai ser o que está oposto a beta, ó, que é C, sobre a hipotenusa, ó, A. Quem é o cosseno de beta? Diz para mim, ó, vai ser B sobre A. E quem é a tangente de beta? Ó, vai ser C, cateto oposto, ó, sobre adjacente, ó. Tranquilo? Muito bem. Então vamos adiante. Então, ó, a secante de um ângulo agudo, ela é, ó, o inverso do cosseno. Então vou considerar que o ângulo seja x, ela é o inverso do cosseno. O cosseno no triângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, a secante é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Beleza? Muito bem. A cossecante de um ângulo x, ela é o inverso do seno. Como o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então a cossecante é a hipotenusa sobre o cateto oposto. E a cotangente do ângulo, ela é o inverso da tangente. Como a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente, a cotangente é o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Beleza? Muito bem. Agora, com essa ideia do triângulo equilátero, que nós sabemos, ó, que ele possui os 3 lados iguais e os ângulos internos também medindo 60 graus cada um. Beleza. Feito isso, ó,
eu vou traçar aqui a altura do triângulo, ó. Tá? E de fato, o que é que vai acontecer? Ó? A altura ela é perpendicular à base, e aí ela divide em dois ângulos de 30, porque aqui ela funciona como uma bissetriz. Claro que eu vou ter uma certa altura H, aqui eu passo a ter metade de L, ó, metade para um lado para o outro. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou descobrir a altura em função do lado. Como? Aplicando Pitágoras. Ó. Então, eu tenho L ao quadrado é igual a L sobre 2, ó, tudo ao quadrado, beleza? Mais H ao quadrado. Então, isso aqui fica L ao quadrado igual a L ao quadrado sobre 4, ó, mais H ao quadrado. Então, ó, L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, isso é igual a H ao quadrado. Portanto, se a gente tirar o MMC, que vai ser o próprio 4, ó, aqui é como se tivesse 1, né? Então, vai ficar ó, 4 dividido por 1, 4, vezes L ao quadrado, ó, 4L ao quadrado, menos 4 por 4 dá 1, fica L ao quadrado. Ó. Tudo isso igual a H ao quadrado. Portanto, H ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. Então, o H é a raiz quadrada ó, de 3L ao quadrado sobre 4, que por sua vez é L raiz de 3 sobre 2. Então, nós temos a altura desse triângulo em função do lado. Beleza. Então, eu vou fixar agora, ó, por exemplo, esse ângulozinho aqui, ó, 60. Então, usar a definição, ó, seno de 60 é o cateto oposto, ó, que é o H, sobre a hipotenusa. Pronto, então aqui vai ficar o primeiro, que é L raiz de 3 sobre 2, multiplicado pelo inverso do segundo, ó. Cancelo L com L, e aí eu vou ter, ó, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 vai ser o cateto adjacente, ó, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa. Ó. Então, repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Cancela L com L, meio. E, por último, a tangente de 60, que vai ser o cateto oposto, ó, o valor do H, que é L raiz de 3 sobre 2, sobre o cateto adjacente. Ó. Então, eu posso cancelar o L sobre 2 com L sobre 2, raiz de 3. E, finalmente, olhando agora para o 30, né, ó, para o 30 graus, nós vamos ter o seguinte, ó, quem é o seno de 30? É o cateto oposto a ele, ó, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa. Ó. Então, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Ó. Então, meio. Tá bom? Cosseno de 30 vai ser o quê? Ó? É o cateto adjacente, ó, que é o valor do H, L raiz de 3 sobre 2, sobre a hipotenusa. Então, L raiz de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Ó. Cancela L com L. Então, fica raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 é o cateto oposto ó, sobre o cateto adjacente. Ó. Então, aqui vai cancelar o L sobre 2 com L sobre 2. Vai sobrar 1 sobre a raiz de 3. E aí, vamos racionalizar. Ó. Então, fica a raiz de 3 sobre 3. Então, nesse momento, nós já temos definido ó, o seno, o cosseno de 30 e a tangente.
e o de 60, seno, cosseno e tangente. Ó. Agora, vamos para o quadrado. Ó. O quadrado possui os 4 lados iguais, 4 ângulos retos. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos traçar a diagonal. Ó. Porque a diagonal do quadrado, ela funciona como uma bissetriz. Então, ela vai ter aqui 45 graus e aqui também. Então, essa diagonal, eu vou obter ela em função do L. Como? Aplicando Pitágoras. Então, D ao quadrado vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, fica 2 vezes, né? Ó. Portanto, D é a raiz quadrada de 2. Logo, o D é L, raiz de 2. Muito bem. Então, com isso eu posso pegar ó, esse ângulozinho aqui e aplicar. Ó. Quem é o seno do ângulo? Ó? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ó. Posso cancelar o L com L, fica 1 sobre a raiz de 2. Aí racionaliza, ó. E aí vamos ter ó, raiz de 2 sobre 2. Quem é o cosseno do ângulo? Ó? É o cateto adjacente, ó, que também é L, sobre a hipotenusa, que é L, raiz de 2. Ó. Cancela o L. E aí vamos racionalizar novamente. Ó. Então fica raiz de 2 sobre 2. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre adjacente. Então dá 1. Logo nós temos tanto o seno, cosseno, tangente de 30, 45 e 60. Então a gente pode organizar tudo isso ó, nessa tabela de valores notáveis. Não é verdade? Ó? Então nós temos aí ó, o seno, o cosseno e a tangente de 30, 45 e 60. Inadiante nós temos ó, ângulos complementares. De acordo com o que foi visto na tabela anterior, eu constatei isso aqui, ó, que o seno de 30 ele é igual a meio. E o cosseno de 60, ó, ele também é igual a meio. Então, de fato, eu tenho que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E isso está ocorrendo por quê? Porque a soma desses dois ângulos dá 90 graus. Ah, professor, então sempre o seno de um ângulo é igual ao cosseno do que falta para 90? Perfeito. Ó. Então eu posso argumentar assim, ó, seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Ó. Como também eu posso fazer o contrário. Ó. O cosseno de x é igual ao seno de 90 menos x. A tangente de x é igual a cotangente de 90 menos x. Ou a cotangente de x é igual a tangente de 90 menos x. E também eu posso dizer que a secante de x é igual a cossecante de 90 menos x. E, finalmente, a cossecante de x é igual a secante de 90 menos x. Tranquilo? Então, de acordo com essas definições iniciais, nós podemos resolver todas essas questões. Agora, claro, eu tenho aqui uma dica muito importante que ajuda na resolução de muitas questões, que é o seguinte, ó. Sempre que eu tiver um triângulo retângulo, tá? E um dos ângulos for 30 graus,
Aqui, ó, o cateto oposto ao ângulo de 30, ele é sempre a metade da hipotenusa. E o adjacente ao 30 vai ser sempre o valor do cateto oposto multiplicado pela raiz de 3. Então, essa dica faz uma diferença na hora de resolver a questão. Então, vamos lá. Primeira questão. Um topógrafo, querendo conhecer a altura de um penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, ponto E, obtendo 20 metros. Então, essa distância aqui, ó, 20 metros. Perfeito. A largura do rio EB é desconhecida. Aí ele diz, a figura a seguir mostra os ângulos BAC, ó, 30 graus, e BEC, 60 graus. A altura do penhasco encontrada pelo topógrafo foi de... Então, observe que ele quer saber, ó, na questão, essa altura aqui, ó. Beleza. Olha só. Se esse ângulo é 60, eu posso pegar aqui, ó, o suplemento dele, que vai ser 120, né? Porque aqui é um ângulo de meia volta, um ângulo raso, 180. E um detalhe, todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180, ó. Então, aqui, ó, 120 com 30 dá 150. Então, esse ângulo aqui é 30. Quando um triângulo possui os dois ângulos iguais, ele é considerado isósceles. Então, ele passa a ter dois lados iguais. Ou seja, esse lado aqui, ó, esse lado aqui é igual a esse, ó. Portanto, aqui é 20 metros. Ou seja, esse lado do triângulo isósceles passou a ser a hipotenusa do triângulo retângulo, ó, CBE. Olha só o detalhe, né? Que legal. Então, usando a dica, eu posso vir aqui, ó, e completar com o 30. Cateto oposto ao 30, metade da hipotenusa. Cateto adjacente ao 30 é o valor do cateto oposto ao 30 multiplicado pela raiz de 3. Ó. Então, a gente marca o item A. Mas, professor, eu não lembro da dica. Então, vamos fazer sem a dica, tá? Então, vamos supor que na prova eu não lembrei essa dica. Eu tenho somente essas medidas, ó. E também eu não pensei em achar o ângulo de 30 para formar o 180, né? Completar o total. Então, do jeito que está aí, eu posso dizer, ó, que seno de 60, ó, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Da tabelinha, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ó, igual a H sobre 20. Simplificando por 2, ó, aqui vai ficar 10. Portanto, ó, o H é 10 raiz de 3 metros. Beleza? Então, usando a dica ou usando a ideia mesmo das definições de seno, cosseno, então, você chega na resposta. Beleza? Muito bem. Então, vamos para a próxima. Olha só essa segunda. 2 garotos, tentando pular um muro, precisaram encostar nele um barco de 50 centímetros de altura e colocar uma escada sobre ele, conforme a figura. O pé da escada precisou ser colocado no ponto A para que a extremidade superior dela atingisse o topo do muro, no ponto B. Ele quer saber o comprimento AB dessa escada do muro, né, médio, ó, em metros. Então, vamos lá. Beleza. 50 centímetros é a mesma coisa de 0,5 metros. Então, bem aqui nós temos 0,5 metros. Como o todo é 3,5,
Então, nós vamos ter essa diferença de 3, né? Ó. Então, minha situação é essa. Ó. Eu tenho aqui, ó, um ângulo de 60. Aqui é 3. E aqui é x. Muito bem. Então, seno de 60 vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, ó, raiz de 3 sobre 2 é igual a 3. Então, vamos multiplicar. Ó. Raiz de 3 vezes x é igual a 6. Portanto, quanto é o x? Ó? 6 sobre a raiz de 3. Racionaliza, ó. Então, fica 6 raiz de 3 sobre 3, que dá 2 raiz de 3. Só que a raiz de 3, ele diz que é 1,7. Então, fica 3,4. Beleza? Agora, vamos ver um detalhezinho à parte, ó. Se a gente focar naquela dica, ó, aqui é 60, aqui é 30, aqui é 3 e aqui é o x que eu quero. Só que voltando àquela ideia, ó, que nós temos, ó, se aqui é 60, aqui é 30, então aqui é L, aqui é 2L, beleza? E aqui é L raiz de 3. Então, essa figura aqui, ó, eu poderia dizer que esse 3 é raiz de 3 multiplicado pela raiz de 3. Então, essa raiz aqui faz o papel do L, ó. Olha só. E o x tem que ser 2L. Ora, mas se o L é raiz de 3, ó, fica 2 raiz de 3. Como a raiz de 3 é 1,7, ó. 2 vezes 1,7, 3,4, ó. Então, se você lembrar da dica, você mata a resolução rapidamente, tá bom? Então, claro, fica a critério de cada um, né? Beleza? Muito bem, então vamos adiante. Terceira. 2 pontos A e B estão situados na margem de um rio e distantes 40 metros um do outro. Então, você tem aqui, ó, pronto, A e B, ó, 40 metros. Beleza. Aí ele diz assim, um ponto C na outra margem do rio, situado de tal modo que o ângulo CAB mede 75 e o ângulo ACB mede 75. Então, nós temos isso aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, CAB, ó. E aqui, ó, 75 também. Pronto. Ele quer saber a largura do rio. Ou seja, ele quer saber essa distância aqui, ó. Verdade? Então, vou chamar aqui de x. Observa, ó, que se esses dois ângulos têm 75 graus, é porque ele é isósceles. Então, aqui também, ó, vai ser 40. E esse ângulo bem aqui, olha só, e esse ângulo bem aqui é 30, porque é o que falta para 180, não é verdade? Olha aí. Então, esse x que nós queremos encontrar, ele é a metade da hipotenusa, ó. Ele é para ser 20, porque ele está oposto ao ângulo de 30 e ele é sempre metade da hipotenusa. Então, esse x vai dar 20.
Mas, professor, se eu não lembrar desse detalhe, eu prefiro fazer as contas. Claro, fica à vontade. Então, ó, seno de 30 é o cateto oposto, ó, sobre a hipotenusa. Ah, o seno de 30 é meio, beleza. Aí aqui, ó, eu posso simplificar os denominadores por 2, ó, e multiplicar. Então, x é igual a 20. B de bola, ó. Tranquilo? Então, muitas vezes você tem a situação problema para montar a figura. Então, quando você já tem a figura bonitinho, você vai raciocinar em cima da figura. E quando não tem a figura, aí você vai ter que ler com calma para visualizar o que é que está acontecendo de fato. Tá bom? Muito bem, então vamos nós. Quarta questão, ó. Um engenheiro, ponto B, ó, pretende encontrar a altura H da antena AH. Então ele quer saber essa altura aqui, ó, chamar de H. Beleza. Que se encontra presa ao solo pelos cabos AM e AC. Perfeito. Ao medir a distância de B para C, encontrou 8 decâmetros. Então tá aqui, ó, daqui para cá, ó, 8 decâmetros. Muito bem. Ele verificou também que o ponto M encontra-se equidistante, ou seja, mesma distância, dos pontos B, A e C. Então, se aqui ele passa a ser equidistante, então ele é ponto médio de BC. Então, aqui eu tenho 4 decâmetros, e aqui também 4. E aqui, ó. Beleza? E que o ângulo de visada alfa medido da horizontal até o topo da torre mede 30, ó. Então aqui ele diz que é 30. Olha aí o detalhe. Se aqui é 30, aqui também é 30 porque esse triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais. Então, consequentemente, ó, esse ângulo aqui de fora, ele é a soma dos dois de dentro, não adjacentes a ele. Mas, claro, você não lembrar desse detalhe, a gente tem 2 de 30, dá 60. Então, aqui tem que ser 120. E aí, ângulos suplementares, a soma tem que dar 180. Então, de fora aqui é 60, ó. Beleza? Pronto. Então, agora basta aplicar, ó. Seno de 60 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Simplifica por 2, aqui dá 1, aqui dá 2. Portanto, H é 2, raiz de 3, ó. Decâmetros. O item que nós vamos marcar, D de deu certo. Beleza? Muito bem. Ou, claro, se você quisesse optar pela dica, né? Qual seria aí a dica? Ó, aqui é o 60, aqui seria 30, aí aqui eu tenho 4. Então, aqui é a metade da hipotenusa, ó, e aqui é o valor do cateto oposto multiplicado por raiz de 3, ó. Beleza. Quinta questão. Olha só. A tirolesa é uma técnica utilizada para o transporte de carga de um ponto a outro. Nessa técnica, a carga é presa a uma roldana que desliza por um cabo, cujas extremidades geralmente estão em alturas diferentes. A tirolesa também é utilizada como prática esportiva, sendo considerada um esporte radical. Em certo ecoparque, aproveitando a geografia do local, a estrutura para a prática da tirolesa foi montada de maneira que as alturas das extremidades
do cabo pelo qual os participantes deslizam estão a cerca de 52 metros e 8 metros, cada uma, em relação ao nível do solo. E o ângulo de descida formado com a vertical é de 80 graus. Nessas condições, considerando-se o cabo esticado e tangente de 10, 0,176, pode-se afirmar que a distância horizontal percorrida em metros ao final do percurso é aproximadamente igual. Beleza, ó. Então nós temos aqui a seguinte condição, ó. Nós vamos imaginar, ó, que seja isso, ó. Pronto, ó. Beleza? Então aqui nós temos isso, ó. Ele quer saber essa distância aqui. Aí, claro, ele diz que está 8 metros. E aqui, ó, 52. E o ângulo que ele forma aqui, 80. Pronto. Logo, quando eu traço uma paralela aqui, ó, eu gero um triângulo retângulo, ó. Aqui é x. E esse ângulo aqui passa a ser 10. Que é o que falta para 180, ó. E a diferença, ó, porque esse 8, ele passa a ser 8 aqui. Então, a diferença, né? Esse pedacinho passa a ser 44. Então, eu vou dizer, ó, que a tangente de 10 é o cateto oposto, ó, sobre a hipotenusa. Portanto, nós temos 0,176 igual a 44 sobre x. Portanto, o x é 44 sobre 0,176, que por sua vez 250, ó, metros. Item A. Beleza? Então veja que é uma situação, problema que você tem que visualizar a cena e usar a criatividade para gerar o triângulo retângulo e em seguida aplicar os conceitos iniciais, né? Dependendo da situação, se pode ser seno, se pode ser cosseno, se pode ser tangente. Tranquilo? Muito bem. Então vamos para a próxima. Sexta questão, ó, do Enem. Ele diz: raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X com a superfície, ó, conforme indica a figura a seguir. Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente, ó, por I de X, ó, é igual a K vezes seno de X, sendo K uma constante e supondo que X varia entre 0 e 90, né? Está entre 0 e 90. Beleza. Quando X for 30, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor máximo? Então, basta calcularmos, ó, o I de 30. O I de 30 vai ficar K vezes o seno de 30. Logo, nós temos K vezes meio. Então, fica K sobre 2. Ora, se K é o inteiro, né? E aí ficou metade dele, significa que teve uma redução de 50%. Item B. Tudo bem? Beleza. Sétima. O esquema mostra o percurso de um barco ao longo de
todo o seu trajeto. O barco mantém-se sempre na mesma direção, perpendicular à correnteza. Porém, devido à ação desta, sua trajetória é direcionada para o ponto C, no outro lado da margem, a 100 metros do ponto inicial de destino B. Sabe-se também que o ângulo formado entre o novo trajeto e a direção perpendicular à margem, no ponto A, é de 30 graus. Então, aqui, 30 graus. A distância em metros percorrida pelo barco, ou seja, ele quer saber a hipotenusa, né? Porque aqui, 90, ele quer saber a hipotenusa, que eu vou chamar de x. Olha aí. Seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Olha o seno de 30, meio. Cruz credo, o meu x, 200. Portanto, o item correto, D de deu certo. Beleza? Muito bem. Vamos adiante. Na oitava, duas crianças, uma na posição B e outra na posição C, e uma árvore localizada em D, estão em um mesmo alinhamento. Cada criança observa uma mesma fruta que está a uma altura H, segundo a ilustração a seguir. Desprezando as alturas das crianças e sabendo que AB, 20 metros, pode-se afirmar que a distância em metros entre as duas crianças vale, beleza, Então, se a gente olhar aqui esse triângulo, aqui é 90, aqui também é 90. Então, bem aqui é 30 e aqui vai ser 45. Beleza? Muito bem. Oposto, oposto ao ângulo de 30, nós temos a metade da hipotenusa, 10 metros. Adjacente ao ângulo de 30, nós temos o valor do cateto oposto multiplicado pela raiz de 3. Só que o ângulo ADC, ele além de ser retângulo, ele é isósceles. Então, DC também é igual a 10 raiz de 3. Como ele quer a distância entre as crianças, né, B e C, então nós vamos pegar 10 mais 10 raiz de 3 e substituir a raiz de 3 por 1,7. Então, 10 vezes 1,7. Então, vai ficar como? Vai ficar 10 mais 17, que por sua vez, 27. Item C. Tá bom? Muito bem. Então, 27 metros. Beleza, Nona. Um determinado professor de uma das disciplinas do curso de Engenharia Civil da PUC solicitou como trabalho prático que um grupo de alunos deveria efetuar a medição da altura da fachada da Biblioteca Central da PUC, usando um teodolito. Para executar o trabalho e determinar a altura, eles colocaram um teodolito a 6 metros da base da fachada e mediram um ângulo, obtendo 30 graus, conforme mostra a figura. Se a luneta do teodolito está a 1,70 metros do solo, qual é aproximadamente a altura da fachada da Biblioteca Central? Então, nós vamos pensar o seguinte, eu vou chamar esse pedacinho aqui de X, tá? Uso a tangente de 30, tangente de 30 é o cateto oposto
sobre o adjacente, ó. Tangente de 30, 0,58, ó. Então, o x vai ser 6 vezes 0,58, ó. Então, aqui dá quanto? Dá 3,48. Só que a altura toda, ó, passa a ser o valor do x mais 1,7. Tá bom? Então, vai ficar 3,48 mais 1,7, que por sua vez é 5,18 metros. Item B de bola, ó. Vamos para a décima. Décima do Enem, ó. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. Então, o raio 6 sobre π centímetros. E, ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura a seguir. O valor da medida da altura do cilindro em centímetros é... Então, ele quer saber a altura, ó. Então, aqui ele diz que o ângulo 30, né? Só que o comprimento da circunferência é 2π vezes r. Então, 2π vezes 6 sobre π, ó. 12 centímetros. Então, uma volta equivale a 12 centímetros. Então, aqui, ó, para ele chegar, sair daqui, chegar no topo, ó, você vai ter, ó, saiu daqui, ó, uma volta, duas voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Então, você vai ter 6 vezes esse comprimento, ó. Então, é 6 vezes 12, 72 centímetros, ó. Então, a tangente de 30, ela é igual a quem? Ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, ó, aqui vai ficar H sobre 72. Simplificando por 3, ó, dá 1 e dá 24. Logo, H é 24 raiz de 3 centímetros. E com isso, o item correto, B de bola, ó. Logo, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você tenha muito proveito nessa aula, que ajude bastante, beleza? Que o intuito é sempre esse. Então, você deixe seu like, curta, compartilhe com seus amigos. E claro, você que ainda não está inscrito no canal, aproveita, se inscreva, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera! Sucesso total, hein? Show!